Boa noite. O Governo da República quer transferir competências para as câmaras municipais, mas dos 21 decretos-lei sectoriais propostos, os municípios só aceitam 7. Na Madeira o assunto ainda não foi debatido, mas está a ser seguido com atenção. É nosso convidado Teófilo Cunha, Presidente da Associação de Municípios da Madeira, que é também Presidente da Câmara Municipal de Santana. Muito boa noite, Sr. Doutor. O que pensam os autarcas madeirenses sobre esta proposta do Governo da República? Antes de mais, boa noite e obrigado pelo convite. Esta proposta do Governo da República, nós não estamos contra a descentralização de poderes, os municípios de uma forma geral não estão, mas aqui há questões que têm que ser devidamente acauteladas. Poderão haver transferências de competências, sim, tudo bem, mas com a devida associação ao valor, um valor atribuído para nós podermos aplicar essa competência no terreno. Porque nós não vale a pena nos transferirem mais obrigações daquelas que legalmente estão consagradas na lei, se conjuntamente com essas obrigações legais não houver dinheiro. Porque os nossos orçamentos já estão apertados, entre comas, para as nossas funções que agora que estamos obrigados por lei, e se não houver transferências correspondentes financeiras com aquelas que nos querem incutir, eu acredito perfeitamente e estou consciente e tenho quase a certeza que nenhum dos colegas quer estar a trabalhar mais e não ter dinheiro ou não receber aquilo para o qual está a trabalhar mais. E dessa forma, como acabou de referir, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, em que os municípios da região autónoma da Madeira estão de lá todos representados, aí os números são claros, das 20 e poucas... Dos 21 decretos-lei sectoriais propostos pelo Governo da República, apenas 7 mereceram a concordância ou o consenso dos municípios portugueses. Isto quer dizer que pode-se antever aqui um braço de ferro com o Governo da República? Eu não sei, aqui há questões que a seguir terão que passar, muito provavelmente, dado nós somos uma região autónoma, temos um estatuto político administrativo que nos permite que essas transferências possam ser feitas ao Governo Regional e posteriormente para o Governo, para as câmaras municipais. Eu não sei se teremos um braço de ferro com o Governo da República, se teremos um braço de ferro com o Governo Regional. Agora, uma coisa é certa, seja com o Governo Regional ou com o Governo da República, transferências sem mais dinheiro, nós não teremos. A saúde e a educação são dois dos setores que o Estado pretende descentralizar. Na Madeira, estas duas áreas são tuteladas pelo Governo Regional. Se essa descentralização acontecer no continente, qual vai ser a postura, digamos assim, dos autarcas madeirenses? A questão é saber, aqui ainda estamos a falar muito em questões genéricas e não há nada objetivo. Não vendo nada objetivo, eu não sei, não posso responder, desculpa a redundância, objetivamente essa questão. Quanto à saúde, a Câmara Municipal, e para quem conhece o funcionamento da Câmara Municipal, não está talhada, nem foi criada para ter competências na área da saúde. Para isso existem a Secretaria Regional da Saúde. Quanto à questão da educação, nós também não estamos devidamente formatados para este tipo de competências. Há questões que no continente já estão há algum tempo transferidas para as câmaras, nomeadamente, as pessoas provavelmente aqui na Madeira não sabem, mas todas as escolas do primeiro ciclo são da responsabilidade das câmaras construí-las, e tudo o que são despesas agregadas a essas escolas, nomeadamente com os seus colaboradores, não os professores, essas despesas também são da responsabilidade das câmaras municipais. E na Madeira, nós não sabemos se isto funcionará desta forma, mas volto a dizer, sem dinheiro, nós não queremos competências. Ponto final. Teófilo Cunha, sei que a Associação de Municípios da Madeira pretende reunir com o Secretário de Educação. O que é que querem ver esclarecido por parte da Secretaria de Educação? Antes de mais, queremos ver como é que este processo se vai desenrolar. E na altura devida, e depois de ver realmente a que ponto é que ficamos em termos nacionais, claro, queremos saber aqui em termos regionais como é que se vai proceder e de que forma é que o Governo Regional pretende implementar estas alterações, estas transferências de competências.
E esse o tempo, esse o momento, quando lá chegarmos, que também queremos falar com os responsáveis regionais, se assim for o caso, de haver essa delegação de competências, como é óbvio. O mar é outro dos sectores que o Governo da República pretende descentralizar competências. Aqui na Madeira, considera que as câmaras municipais também podiam ter uma palavra a dizer na gestão dos recursos marinhos e também no licenciamento das atividades marítimas? Nós temos as responsabilidades pelos licenciamentos em algumas áreas em termos territoriais. Se me pergunta, em municípios com uma forte ligação ao mar, aqui na Madeira, Câmara de Lobos, Machico, Santa Cruz, ou mesmo outros, eu não estou a ver que isso seja um entrave para que esses municípios, se assim o desejarem, terem essas competências transferidas. Quanto ao mesmo outros municípios que assim eu quero. Agora, se me pergunta que isso é uma necessidade básica dos municípios, para alguns eu admito que sim, mas eu acho que tem a ver mais com a gestão do território e com a questão da gestão da sua própria orla marítima municipal, se assim possamos falar. Mas aqui nós estamos a falar em questões em que já mete leis da República, a nossa orla marítima é uma área de domínio público, em que salvaguardada por leis nacionais que são aplicadas também na região autónoma da Madeira. Agora, se me falar em atividades ligadas a atividades de lazer ou atividades ligadas à pesca, por que não, se os municípios assim o desejar, aqueles que o queiram, que assim o façam. Grande parte das câmaras portuguesas atravessaram aqui um momento de crise, a Madeira também não foi exceção. Qual vai ser a estratégia a partir de agora para conseguir mais receitas? Vamos ter mais impostos municipais? Qual é a sua visão e qual é a visão da Associação de Municípios? Acha que vamos ter novas taxas? O que eu posso dizer é o seguinte, as câmaras, felizmente, a esmagadora maioria delas está numa forma, está a ir para um caminho com responsabilidade, saber os dinheiros públicos e volto a dizer, todas elas, independentemente das forças políticas que estão à frente das câmaras, e esta nova geração de autarcas que entraram recentemente e que agora estão em segundo mandato, apanharam com um passado histórico muito pesado. E, felizmente, que as câmaras aprenderam com os erros do passado e também as leis que foram criadas não permitem que se ande aqui no desvario que se andou no passado recente. Felizmente isso foi cumprido e as câmaras estão a cumprir e espero que continuem a cumprir. O que nós queremos é, tudo bem, podemos fazer aquilo que queremos, não queremos estar fora da lei, mas há aqui aspectos importantes que podem ser alterados ou que não devem ser alterados. Nomeadamente, houve uma questão que o Governo da República, eu não sei se essa questão acabou por ser regulada ou não, que teve a ver com a lei dos compromissos e pagamentos e atraso. Para as pessoas que não estão a ver, houve numa primeira fase do Orçamento de Estado em que, pura e simplesmente, o Governo da República queria acabar com essa lei que foi introduzida no passado. Na minha opinião, como autarca de Santana, devo dizer que isso foi um bom travão, um bom instrumento, porque educou, digamos assim. Exatamente, porque isso impede que você não vá fazer investimentos ou aplicações, seja elas de que ordem for, ou atividades, sem ter o devido dinheiro no banco. Isto é como uma família. Você não pode comprar um carro de 10 mil euros, ou de 20 mil euros, ou de 50 mil euros, quando você só tem 10 mil euros no banco. Você não pode fazer isso. Ou então vai se endividar, mais uma vez. Não estou a dizer que as câmaras não se possam endividar. Podem se endividar quando têm possibilidade de pagar essa dívida a tempo e horas. E assim faz com que a economia cresça. E quando eu falo do pagamento também da lei dos compromissos e pagamentos e atrasos, tem a ver também com o pagamento aos nossos fornecedores. Não há nenhum fornecedor que queira trabalhar com a Câmara Municipal que fique 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano e 2 anos. Não há nenhuma empresa que consiga sobreviver com este tipo de pagamentos. Ainda bem que essa lei, na altura, foi criada e oxalá que ela se mantenha. Foi boa para os municípios e foi boa para as empresas também, nesse sentido. Temos que pensar nessa Santa Cruz é a única Câmara da Madeira que aplica a taxa municipal de proteção civil.
Considera que esta taxa podia ser aplicada em outros concelhos como forma de investir, digamos assim, na prevenção e na segurança das populações, ou acha que esta taxa é desnecessária? Isto foi uma decisão da Câmara Municipal de Santa Cruz. Cada Câmara Municipal toma as suas decisões, como é óbvio, e não vou dizer que concordo ou discordo. Uma coisa é certa, o município de Lisboa está neste momento a devolver a taxa municipal de proteção civil. Dizem que foi por questões processuais, que as coisas não correram bem e tem agora que devolver vários milhões aos municípios de Lisboa. E nós temos... Esta pode ser uma fonte de financiamento para os municípios, mas nós poderemos também aproveitar outras fontes de financiamento para os municípios, mas será sempre difícil aumentar a receita sem cair sobre os municípios. E os municípios estão cansados, e enquanto nós somos os países da Europa que pagamos mais impostos a nível de taxas de IRS, nós temos IVAs altíssimos para bens, alguns de primeira necessidade, temos IVAs, estamos no teto máximo. Para outras necessidades menos prioritárias, temos também IVAs, voltamos a ter IVAs na ordem dos 22%. Por isso, tendo as câmaras folga orçamental, eu defendo que a perspectiva não deverá ser ainda taxar mais os municípios de qualquer município. Mas isto é uma opinião, volto a dizer, uma opinião pessoal, e cada presidente do seu município deve gerir... Mas dentro da Associação de Municípios não discutem estas questões? Nós falamos, e eu não vejo da parte dos colegas, maioritariamente da parte dos colegas, e querer buscar receita desta forma. Porque eu verifico, há questões, nomeadamente a Santa Cruz fez, porque também herdou uma dívida gigantesca e tinha que se socorrer porque era uma Câmara tecnicamente falida, quando o colega que lá está tomou conta da Câmara Municipal. E ele tinha que salvaguardar, porque ele praticamente não tinha dinheiro para pagar os colaboradores. Felizmente que essa situação está-se atenuando e o município foi obrigado a enverdar por essa área. Mas, tirando a exceção de Santa Cruz, que felizmente acho que está melhor, e também, de uma forma geral, todos os municípios da região da Madeira, mas volto a dizer, isso é uma questão que cabe ao Presidente de Câmara, aos colegas dos nossos municípios, querer ou não aplicar esse tipo de taxas ou outras taxas para aumentar a receita. Falamos agora de outro assunto. A Autoridade Tributária enviou um e-mail aos contribuintes a avisar que tinham até o dia 15 de março para limpar o mato e cortar as árvores nas proximidades das casas e aldeias. Quem não o fizesse podia ser multado. As coimas variam entre 140 euros e os 5 mil euros para pessoas singulares e entre os 1.500 e os 60 mil no caso das pessoas coletivas. Aqui na Madeira, os contribuintes foram apanhados de surpresa. Há aqui uma grande dúvida. Esta lei da limpeza de terrenos aplica-se ou não na região? Isto é assim, eu acho que não houve bom senso, ou quem deu instruções para mandar essas comunicações não releu a lei. A lei, eu não estou a dizer que a lei, não concordo com a lei, mas a lei não se aplica neste momento na região autónoma da Madeira. E está lá muito claro, nos últimos artigos da lei, que a lei aplica-se em espaço de Portugal continental. Na Madeira aplica-se a lei, uma lei de 98, que também já tem obrigações quanto à limpeza dos terrenos, quer pelos privados e pelas entidades públicas. Quanto à questão da Autoridade Tributária na Madeira, ter enviado os e-mails, alguém indevidamente fê-lo, porque essa lei não se aplica na Madeira. Mas e as câmaras conseguem pôr em prática a lei da limpeza dos terrenos, a lei regional? Mesmo com a lei regional não sendo tão restrita como a lei nacional, já obriga a limpeza dos terrenos, como já há pouco acabei de dizer, em relação às áreas, 30 metros dentro da sua parcela de terreno do limite exterior para o centro e também em redor das edificações numa área de 30 metros lineares. Essa lei já existe desde 98. Diz-me se as câmaras têm possibilidades de aplicar a lei? Não tem. Não tem por vários motivos muito simples e rapidamente explico. Primeiro, nós não temos um cadastro atualizado. Nós temos dificuldade, muitas vezes, em encontrar quem é o proprietário do terreno. Segundo,
temos situações em que identificamos quem é o proprietário do terreno, mas às vezes, muitas das vezes o terreno pertence a vários herdeiros. Aqui na Madeira, a questão, e no em Portugal continental, as questões dos registros de prédios e a questão da cadastral, a cadastral está desatualizada em termos dos nomes dos proprietários e os registros dos prédios. Existem muitos terrenos registados, mas também existem muitos, dezenas de milhares de terrenos que não estão registados. Quero dizer que se as câmaras limparem os terrenos, não conseguem enviar a fatura aos proprietários? Nós conseguimos enviar a fatura, em alguns casos, as pessoas já faleceram, em que a seguir. Agora, felizmente, a lei também tem sido alterada quando as pessoas morrem. Há logo, tem que haver comunicação à autoridade tributária que a pessoa faleceu e é criada logo o cabeça de casal, que pode ser marido e mulher, e quando falecerem os pais, há de ser um dos filhos. E depois, enquanto não houver as partilhas, um deles ficará responsável pela propriedade dos pais. A questão é, nós chegamos ao ponto de há prédios que claramente identificamos quem é o proprietário, não podemos notificá-lo. Há outros que temos a questão dos herdeiros, notificamos a cabeça de casal. Só que a cabeça de casal, a primeira coisa que nos responde, tem mais 3 ou 4 irmãos para dividir a despesa e eu sozinho não vou pagar. E há outras em que, pura e simplesmente, não havendo registro e a conservatória se está desatualizada, é muito difícil de encontrar o proprietário. Não quer dizer com isto que não nos devemos aplicar a lei, porque a Madeira, infelizmente, ao longo destes últimos anos, foi fustigada também por muitos incêndios e há situações que não se podem voltar a repetir. Agora, meios da Câmara Municipal, neste momento, para aplicar a lei da forma como a República o queria, nós vimos o caso de Portugal Continental. Não foi por acaso que a GNR, que é que tinha a Guarda Nacional Republicana, tinha a obrigação, a partir de 15 de março, começar a aplicar as coimas. Isso já não aconteceu, já deu um prazo, se não me engano, até o final de junho deste ano. Eu percebo a pressão do Governo da República, eu entendo perfeitamente porque aconteceu lá, o que aconteceu em Portugal Continental e também aconteceu na Madeira, é sempre trágico, porque há áreas ardidas e com o acréscimo de ter morrido mais de 100 pessoas e o Governo viu-se numa necessidade de fazer uma alteração da lei que já era vigente desde 2016, mas não tão exigente. Agora, temos que ser práticos. Por algum motivo, a lei vai ter agora umas atenuantes e aos poucos estão a tentar resolver aquilo que em prática ou em teoria pensavam que conseguiam fazer. Na Madeira nós estamos a fazer o nosso trabalho, mas com muita dificuldade, porque as câmaras, de uma forma geral, têm feito limpeza em terrenos quanto os o que é que falta? Não o fazem. Agora, é preciso dinheiro para fazer isto. O Governo da República acena com 50 milhões de linha de crédito. Obrigado. Uma linha de crédito. Nós vamos lá para nos financiar, mas temos que pagar depois. Mas as câmaras, de uma forma geral, têm tentado manter os caminhos florestais limpos, em conjuntamente com o Governo Regional, para fazer com que os bombeiros e os meios de socorro iniciais para atacar logo de imediato os incêndios possam ser realizados. Agora, se pergunta, vivemos num mundo ideal? Não. Há muita coisa que fazer. Há que aplicar o plano que recentemente foi aprovado, o plano de ordenamento florestal. Temos que sensibilizar as pessoas que as pessoas têm que limpar o que é seu. E agora, que isto dá muito trabalho e custa dinheiro, é verdade, isso tem que acontecer. Na área de segurança contra incêndios em edifícios, o Governo da República também quer descentralizar competências para que sejam as câmaras a vistoriar, fiscalizar e também a aplicar as multas. Na Madeira, justifica-se esta medida? Sendo uma transferência, sendo uma obrigação legal nacional, e se ela for aplicada na região, nós também temos que ter, podemos concordar ou discordar, mas temos que aplicá-la. Mais uma vez vai faltar meios. As câmaras têm que começar a pensar... Principalmente técnicos especializados nesta matéria. Temos que ter as pessoas especializadas na matéria para poder enverdar por essa área e também temos que ter dinheiro e pensar que não se faz isto sem ter os meios financeiros. E as pessoas vão ter que pensar e vamos ter que tomar decisões e prioridades. As pessoas vão ter que perceber isso.
querem ter os seus terrenos limpos, não conseguem fazê-lo, pedem apoio à Câmara, a Câmara notifica-os, se não os fizer, pode fazer a limpeza e manda a conta a seguir, se encontrar o proprietário, para pagar. A conta não sendo paga, pode notificar, pode informar a autoridade tributária e avançar com a opinião sobre os terrenos. Isto pode ser, em última instância, o que pode acontecer. Agora, há prioridades e nós temos um orçamento para gerir e ele tem que ser gerido da melhor forma e temos que, as pessoas também terão que pensar que em vez de haver talvez mais um caminho, mais uma estrada ou mais um caminho, temos que alocar dinheiro para fazer a limpeza das nossas florestas, como é óbvio. Foi publicada na passada terça-feira no Diário da República uma resolução da Assembleia da República que recomenda ao Governo a criação de um programa para a redução e controle da biomassa florestal. Nesta recomendação constam incentivos e promoção do pastoreio. Logicamente que este diploma não se aplica aqui na Madeira, mas é uma recomendação, digamos assim, ao Governo da República. Mas como autarca, como é que vê o pastoreio também como uma forma de prevenir os incêndios? Concorda ou não concorda? Ou acha que o Governo Regional está a ser muito radical nesta questão de limitar o pastoreio a apenas algumas zonas? Eu concordo que o pastoreio seja feito de forma controlada e regulada devidamente. Agora, há aqui várias versões em relação às mesmas. Há quem defenda que o pastoreio em algumas áreas poderá contribuir para até a limpeza dos terrenos, mas se me pergunta a mim se concordo com um pastoreio completamente desregulado em qualquer zona e de qualquer forma com qualquer tipo de animal, não, dessa forma não é a minha opinião em relação a essa... Santana deixou de ter pastoreio, por exemplo? Sim, praticamente não temos pastores. Em Santana são muito reduzidos e são eles, ao fazê-los, já não é pastoreio da forma tradicional como era feito antigamente. É praticamente quase uma atividade pecuária e não... não na serra, digamos assim. E não na serra, como está a dizer, exatamente. Sr. Presidente, falemos agora da AMRAM. Há 5 meses que o senhor está na presidência da Associação de Municípios da Madeira. Que projetos tem para esta associação? A Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira é uma associação constituída pelos municípios todos da Região Autónoma da Madeira e tem várias funções e sendo uma das principais, defender os interesses dos municípios da Região Autónoma da Madeira. Mas é uma associação que vive de um orçamento exíguo em termos de receita. Nós, para ter uma ideia, as receitas da Associação de Municípios da Madeira provêm 110 mil euros das cotas dos municípios, dos 11 municípios, ronda os 110 mil euros, e cerca de 200 mil euros do julgo instantâneo que a Associação de Municípios tem à venda em diversos locais da nossa região. O RASPA. O chamado o RASPA. Com este tipo de orçamento, temos também pessoas para pagar, ou ordenados para pagar, e em questões de funções da AMRAM, ela caracteriza-se por fazer atividades no âmbito da formação dos nossos colaboradores em times autárquicos, e tendo feito há algum tempo esta parte e deve continuar a fazê-lo. Deve, se possível, e havendo possibilidade, havendo fundos comunitários e que sejam de âmbito intermunicipal, a Associação de Municípios, havendo fundos comunitários, tem feito. Temos agora que estamos à espera que o aviso seja aberto do fundo comunitário, tem a ver com rondas 4,2 milhões de euros, que tem a ver com a questão das águas, com as perdas das águas que muitos municípios têm, e a maioria dos municípios tem. As pessoas talvez não tenham ideia, mas por cada 100 litros que são captados nas zonas altas dos municípios ou que são postos ou colocados nos municípios da Madeira, pelo caminho perdem-se 70 litros. Ou seja, há perdas de 70%. Isto é muito. Estamos acima da média nacional em termos de perdas. Já elaboraram um projeto para se candidatar? Esse projeto que estava a acabar de fazer referência, estamos só à espera da abertura do mesmo para lançá-lo, e nos municípios que não são municípios de Águas e Resíduos da Madeira, esse projeto é para avançar para esses municípios, para monitorizar ao longo do território municipal e ao longo das zonas onde passam tudo o que é as águas
serão absorvidas pelos municípios, verificar onde é que se verificam as perdas e, posteriormente, os municípios fazerem... Qual é o montante do projeto? Já tem um valor para esse projeto? A candidatura para este projeto, só para a monitorização das perdas, estamos a falar em 4,2 milhões de euros. Posteriormente, depois de saber onde é que são as perdas e de que dimensão é que são as perdas em relação a equipamentos que têm que ser repostos, isso será uma fase a posteriori. Não posso dizer agora, só depois de fazer... só depois da candidatura entrar e ser aprovada e estar feito o diagnóstico, digamos assim. Vai demorar 3 anos, é que podemos saber realmente qual é o valor que cada município irá despender para poder atenuar estas perdas. Perdas que não podem continuar a acontecer na ordem dos 70%. E acredita que esta candidatura vai ser aprovada, uma vez que já houve outra que foi recusada? Houve outra que foi recusada, aquilo que eu vou dizer é verdade, mas esta, nós temos tido contactos diretos com a entidade que gera os fundos comunitários nesta questão e só estamos à espera, já nos foi informado que será para este mês, penso que já não será, mas no próximo mês, mais dia, menos dia, o aviso será posto para a Assembleia de Municípios poder se candidatar e avançar com o projeto. O projeto que foi recusado à candidatura ao fundo POSEUR era um projeto que tinha a ver com a aquisição de equipamentos para recolha de lixo. Porquê que foi recusado? Ele foi recusado, segundo o entendimento das entidades que gerem esse fundo, do POSEUR, porque era um projeto, não que ele não fosse importante para os municípios, era importante para os municípios, mas sendo a AMRAM a entidade que se candidatava, a parte administrativa e burocrática que se metia entre a AMRAM e a entidade cuja qual a AMRAM e os fundos comunitários, e depois como é que esses meios iam ser atribuídos aos municípios, era a entidade financiadora não concordava com esse princípio. E deu indicações que é melhor, e para agilizar o processo, que, neste caso em concreto, fossem os municípios, cada um deles, a recorrer separadamente. Tem a ver com questões de quem é o proprietário das viaturas, assim, como é que as viaturas eram cedidas aos municípios e outras questões ligadas com questões muito técnicas e da parte económica que as pessoas que não estão a ouvir não perceberão, mas tem a ver essencialmente com isto. E foi-nos recomendado, simplesmente, este vai ser recusado, mas se os municípios separadamente quiserem fazer as suas candidaturas, poderão ter viabilidade para avançar nestas áreas. Funchal, Santa Cruz e Machico pediram a inconstitucionalidade da tarifa fixa de resíduos aplicada pelo Governo Regional entre 2006 e 2015. Como é que vê este processo, que já se arrasta há quase 3 anos? Os municípios achavam e tinham todo o seu direito de fazê-lo, e têm todo o seu direito de concretizá-lo, ou munirem-se de parceiros jurídicos para fazê-lo, e se os municípios acham que têm essa razão para fazê-lo, têm a fazê-lo. Também devo dizer que houve outros municípios, entre o qual aquele que o seu atual presidente, Santa Ana, que também avançou com uma ação pelas questões da eletricidade pública, porque nós não concordamos, não todos os municípios da região da Madeira, só alguns, mas a maioria avançou com uma ação judicial, porque nós não concordamos com a alteração da fórmula de cálculo que havia até aqui para a atribuição da despesa da iluminação pública. As pessoas não têm uma noção, mas, por exemplo, municípios pequenos como Santa Ana ou São Vicente, que antes, pela fórmula antiga, eram municípios que, com os direitos de passagem, que são obrigações que a empresa de eletricidade tem, porque passa em território municipal, tem que pagar aos municípios, e depois de feitas as contas, o acerto de contas com a iluminação pública que é consumida no município, ou que está à disponibilidade de todos os municípios, praticamente o encontro, havia um acerto de contas a quase a zero. Os municípios recebiam valores simbólicos. No caso do município de São Vicente e de Santa Ana e da Ribeira Brava, estamos a falar aqui de municípios que antes recebiam valores simbólicos e passaram a pagar valores muito próximos dos 200 mil euros. Isto, há uma percentagem da lei que nós não temos mais de cumpri-la. Para isso, vamos enverdar, e os municípios já estão a fazê-lo, ir
aos fundos comunitários para diminuir o consumo energético, porque também ao diminuir o consumo energético diminuímos a nossa pegada de carbono, como agora está na moda. Pegada ecológica, digamos assim. Pegada ecológica. Portanto, vão ter que investir mais em LEDs. E em fontes de iluminação menos gastadoras, e há municípios que já estão a enverdar por aí, e bem. E acredita que este processo relativo à empresa de eletricidade da Madeira vai ser vitorioso? Vão ser vitoriosos este processo, digamos assim? É uma parcela muito pequena desta margem que estamos aqui a falar, mas é uma parcela que pode fazer diferença. Pode dar receitas para as câmaras? Se me diz que ao fim disto tudo as câmaras que meteram o processo em tribunal vão ficar a zero, muito provavelmente não, porque há uma porcentagem que já está mais clarificada, nós temos que pagar. Mas aqui a fórmula de cálculo e o ano em que foram buscar para fazer o cálculo, nós não concordamos que o ano de comparação fosse o ano de 2005 ou 2006, quando a lei foi de 2015, podiam ter ido buscar o ano de 2014 ou 2013, não é ir buscar 10 anos antes. E isso é que nós estamos em conflito. Teófilo Cunha, o senhor preside a Confederação de Municípios Ultraperiféricos. Qual é a missão desta confederação? Esta Confederação de Municípios Ultraperiféricos foi criada já há alguns anos esta parte e nasceu através das Ilhas Canárias. E depois associaram-se a Madeira, Açores e também as ilhas ultraperiféricas de França. Martinica, Guadalupe e falta mais uma que agora não me consigo recordar. E Guiana Francesa. Guiana Francesa, exatamente. A Guiana Francesa. Tinha como função e tem como função fazer um lobby junto das entidades europeias. Mas após estes anos todos e depois de ter conhecimento em causa do que realmente foram os resultados obtidos, foram muito poucos. Também devo dizer que uma confederação que também vive de cotas muito parcas em relação às suas... E o vosso objetivo era poderem se candidatar a projetos diretamente junto à União Europeia? Exatamente. Era esse principalmente o nosso principal objetivo, era diretamente aos fundos europeus, sem ter que passar pelos fundos regionais ou nacionais e diretamente... E o que é que está a empatar tudo isto? Torna-se muito complicado porque nós somos umas gotas de água no meio de um oceano muito grande e os resultados não têm aparecido e a mim custa muito estar numa comunidade em que, quando os resultados, e quem me conhece sabe muito bem que ou as coisas funcionam ou então é melhor sair. Mas como este ano a responsabilidade da presidência era da região autónoma da Madeira e era dos municípios, neste caso da AMRAM, ter a presidência, vamos ter este ano agora para verificar como é que a atividade decorre. Temos já uma atividade já agendada para o final deste ano, em termos de um intercâmbio parlamentar, concilio em termos na Madeira, com jornadas autárquicas que acontecem em novembro. Com os outros municípios da comunidade, mas há aqui uma questão que também faz-me um bocado de confusão, porque tem a ver com o seguinte. Claro que quem criou os estatutos foram os espanhóis, os canadianos, mas ter um ano só de presidência é muito pouco para trabalhar. E nós falamos sobre isso, que isto tem que ser alterado, porque num ano, e andamos aqui a rodar, e se somos vice-presidentes, e passamos para a Assembleia Geral, é muito pouco para conseguir algo em concreto. Isto provavelmente terá que ser mudado, porque senão nós apenas reunimos para almoçar e jantar, e eu volto a dizer, para isso, não contem comigo. O senhor é Presidente de Câmara, foi eleito para a Câmara de Santana pelo CDS-PP. Ainda antes do verão deve acontecer o Congresso do CDS-PP Madeira. O que é que espera deste Congresso? Espero que o CDS, felizmente e decididamente, tenha um líder, porque o atual líder, o Dr. Lopes da Fonseca, já disse que é um líder de transição e que não se candidatava a um novo mandato. Eu espero bem que o CDS organize a casa, e nós estamos a fazer tudo para organizar a casa. Nós temos um candidato, que é o candidato que eu apoio, que é o Dr. Rui Barreto, que é deputado da Assembleia Legislativa Regional, é o meu candidato para assumir a pasta do CDS Madeira, e porque nós
já numa reta muito próxima, uma reta final para as eleições legislativas regionais. E os outros partidos estão todos a se organizar, o PSD está organizado, o Partido Socialista já se organizou, até os partidos mais pequenos, com o Bloco de Esquerda, também já se organizaram, e o CDS não pode ficar atrás e também tem que se organizar e, decididamente, apresentar um líder, apresentar ideias e apresentar projetos para que os madeirenses possam, no ato eleitoral, decidir se querem dar mais força ao CDS, para o CDS ser uma força preponderante na decisão dos próximos 4 anos, depois de 2019. Se aparecer mais do que um candidato, o CDS-PP pode ficar fragilizado, digamos assim? Eu ando na política há algum tempo. Eu não sou fã de unanimismos e de unanimidades. Se aparecer mais um candidato, ele que venha ao Congresso disputar a liderança com o Dr. Barreto. E lá faremos as contas. Fala-se no regresso de José Manuel Rodrigues, o antigo líder do CDS-PP. O caro amigo José Manuel Rodrigues, foi o presidente do CDS durante muitos anos, teve uma atividade preponderante no CDS, mas neste momento, em minha modesta opinião, aprendi muito com ele, devo-lhe muito a ele, mas também dei-lhe muito a ele enquanto líder do CDS, dei-lhe muitas alegrias, mas não é o meu candidato. O meu candidato neste momento é o Rui Barreto. Como é que olha para as eleições regionais? O CDS deve concorrer sozinho ou deve concorrer coligado? Isso já está decidido. Se o candidato que atualmente apoio, que é o Rui Barreto, ele também já tem isso decidido, e os atuais dirigentes que estão no partido, se assim continuarmos, e o líder for o Rui Barreto, como eu volto a dizer, que é o meu candidato, está mais que decidido, e a minha opinião é irmos sozinhos e separados. Não há coligações e pré-coligações com ninguém. Coligações pós-eleitorais, admite? Isso será o povo da Madeira a decidir. A Madeira é que vai decidir, os eleitores madeirenses é que vão decidir quais serão as coligações que poderão haver pós-eleitorais. Antes, não há coligações, e nós já definimos isso. Até agora está decidido isso e espero bem que assim continue, porque é nesse projeto que estou a votar. Mas admitir, por exemplo, uma coligação à esquerda com o PS? Volto a dizer que quem vai decidir isso é o eleitorado madeirense. Mas o eleitorado vai votar nos partidos, não vai votar em coligações? Exatamente, vai votar em partidos. E depois das eleições vamos fazer as contas e há princípios que nós também defendemos e que penso que devem ser mantidos. Quem ganha as eleições deve formar governo. Agora, mas isto, o exemplo da República foi um exemplo mais que bem exemplificativo, que nós vimos no regime parlamentar e por vezes quem ganha as eleições não tem os deputados suficientes. Isso quer dizer que pode haver uma geringonça aqui na Madeira? É isso que quer dizer? Não, isso são ilações do caro amigo Virgílio. Sr. Presidente, Teófilo Cunha, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos aqui um ponto final deste programa Entrevista. Assim, em especial, desejo uma boa noite e também um bom fim de semana.